sobre uma instrução para uma vida santa, para uma vida dentro da plenitude do querer e da vontade do nosso Senhor e Salvador. Primeiramente, eu gostaria de estar aqui citando que esta pregação, ela não é, na sua visão, para o seu irmão da direita ou a sua irmã da direita. Essa pregação, na sua visão, não é para o seu irmão da esquerda ou a sua irmã da esquerda. Essa visão desta mensagem nesta noite, ela proporciona a eu auto me analisar e ver como está o meu comportamento. Porque é muito fácil nós criticarmos uns aos outros, é muito fácil eu imaginar que essa palavra é para fulano, essa palavra eu imaginar que é para ciclano, mas na verdade eu nunca aceito essa palavra como direcionada a mim. Por quê? Porque muitas vezes é muito fácil nós ficarmos com os dedos apontados, e nós sabemos que na verdade o Evangelho ele vem em direção ao meu coração, o Evangelho vem em direção a falar com a minha pessoa. Então, em nome do Senhor Jesus, apega essa mensagem nessa noite, para que possa te incomodar, para que você sinta de Deus essa palavra sendo na sua vida como um canal de bênção, para você poder ter uma vida santa, digna, na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui o tema que eu trouxe é essa mensagem dessa noite: o caminho para quem quer ver a glória de Deus. Glória a Deus. Nós vamos estudar, nós vamos ouvir, nós vamos falar sobre o caminho que nos leva para a glória de Deus. Porque aqui no livro de Colossenses, o apóstolo Paulo e Timóteo escreveram estas cartas para o povo de Colossenses, devido a um relato que eles estavam cometendo graves erros e falhas nos seus comportamentos ético-cristãos. A igreja de Colossenses estava se comportando inadequadamente. A igreja de Colossenses estava, infelizmente, andando em torpes caminhos, aonde houve a necessidade do apóstolo Paulo, junto com o teu amigo Timóteo, o teu aprendiz, escrever para Colossenses e dizer a eles: ei, calma lá, estou sabendo que vocês estão, infelizmente, agindo de uma forma inadequada, e eu preciso alertar vocês que o caminho que vocês estão tomando, aleluia, é largo, mas este caminho não vai se chegar aos pés do Senhor. Então aqui Paulo e Timóteo escreve para este povo. Estava havendo falsos ensinamentos, práticas que não se coincidiam com o Torá, conhecido também como Pentateuco, ou talvez ali os livros dos Evangelhos, ou talvez até mesmo as cartas paulinas. Colossenses não estava mais vivendo dentro desses preceitos. Pastor, o que é isso? Teologia? Nós temos que conhecer a Bíblia. Torá e Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio. Os Evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Se você pegar os livros das cartas paulinas, começa em Romanos e termina em Hebreus. Se eu não me engano, são em média de 14 cartas escritas por Paulo, para que o povo viesse a se advertir de um comportamento ético cristão, de um comportamento de verdadeiros homens de Deus, de verdadeiras mulheres de Deus. Então, muitas vezes não é necessário se aprofundar somente em teologia, mas a teologia também ajuda a nós conseguirmos compreender o que é a Bíblia, o que é a Escritura Sagrada, o que é a Palavra de Deus para a nossa meditação e nosso conhecimento. Então aqui Paulo traz a este povo verdadeiramente uma visão que eles estão se comportando mal. E nós, nas igrejas de hoje, não somos diferentes de Colossenses. Porque, infelizmente, assim como foi dito, estamos trazendo as modinhas para dentro da igreja. Algo que foi levantado pelo Senhor para trazer uma posição digna de servos e adoradores ao Rei. Estamos deixando ser contaminados com os manjares da contenda, com os manjares do pecado, com os manjares daquilo que satisfaz a minha vontade. Porque hoje nós gostamos muito de pegarmos versículos isolados, versículos que vão me favorecer ou vão me defender, versículos que vão passar mel na chupeta, versículos que vão passar a mão na minha cabeça. Porque se nós verdadeiramente entendermos o que é a Bíblia, nós vamos compreender que ela não se trata somente
A Bíblia não é pregada através de um versículo. Pode ser feita pregação para um versículo, sim, mas quando já o pregador conhece todo o contexto deste versículo, aí ele pode pregar em cima deste versículo, porque este versículo tem uma família, este versículo tem ali uma unificação, e este versículo, se for isolado, talvez você não consiga nem compreender até mesmo ele próprio, mas quando você compreende todo o texto das Sagradas Escrituras, você consegue verdadeiramente saber o que Deus está falando com você através deste único versículo. Aleluia. Estes homens deixaram um legado, estes homens deixaram uma história, um testemunho de fidelidade a Deus, e o compromisso deles era pregar a palavra e os ensinamentos para que o povo pudesse enxergar, para que o povo pudesse ver. Quantos hoje estão dentro das igrejas, mas espiritualmente estão cegos? Muitas pessoas hoje estão andando como se fossem cegos, que não estão vendo verdadeiramente qual é o teu comportamento reverente quando você levantou a sua mão e aceitou Jesus como o caminho, a verdade e a vida. Quando você fez um voto com Jesus, você tem que compreender que você dedicou a Ele a sua vida e falou: Senhor, a partir deste momento o teu servo te ouve, a tua noiva te ouve, a tua noiva te respeita, a tua noiva vai te servir, o teu noivo vai te servir. Aleluia! Porque é esse o compromisso que eu e você fizemos com Deus. E não foi um compromisso de viver de qualquer maneira. Ah, Jesus é amor, Ele aceita tudo. Quem disse isso? Não está na minha Bíblia isso. E eu tenho certeza que se você tem uma Bíblia, também não está na sua Bíblia. Jesus, Ele é amor sim, mas Ele nunca foi coerente a pecado. Jesus nunca foi coerente às pessoas quererem continuar vivendo de qualquer maneira. Jesus nunca foi coerente às pessoas a não corresponderem verdadeiramente os ensinamentos que Ele deixou para que nós pudéssemos um dia voltar para a glória, de onde nós verdadeiramente não poderíamos jamais termos saído, mas o pecado fez com que se houvesse a separação entre Deus e o homem, mas Jesus nos deu uma nova oportunidade para reatar esta aliança e voltar para o nosso lugar de origem, que é o reino da glória. E o diabo não está feliz com você. O inimigo não está feliz com a população que rege sobre essa terra, porque ele tem visto que o ser está se fechando. Jesus está voltando e a gente vê os cumprimentos das Escrituras Sagradas sendo revelados dos quatro cantos da terra. Então cabe a nós agora ficarmos mais astutos do que nunca, porque verdadeiramente ele está tentando me desviar. Ele está tentando te desviar. Satanás está tentando te laçar e te levar para o acomodismo, te levar para o monomismo, te levar para o oba-oba, te levar para as vontades carnais, porque a intenção dele é senão que destruir. E destruir quem? As famílias. Destruir aqueles que compreenderam o chamado da glória de Deus. A população de Colossenses estava sendo consumida por uma ira no teu coração. O povo de Colossenses estava deixando ser levado sobre ali a raiva, sobre as contendas, sobre a maldade, sobre as palavras de estorvo e ganância. As palavras que já não fluíam palavras de sabedoria, mas sim palavras de exaltação, palavras de soberbas, palavras que iriam ser usadas para se beneficiarem. Então o povo de Colossenses estava tomando este novo rumo, fora dos preceitos da palavra de Deus. Mas como nós sabemos, né, Paulo, Timóteo eram homens que amavam o Evangelho, eram homens que amavam ali verdadeiramente estar pregando a palavra, e eles não concordaram, pelo contrário, eles foram em contra a este povo, eles escreveram carta a este povo e orientaram a este povo: ei, muda o teu comportamento, muda a tua ética cristã, porque você verdadeiramente está vivendo uma ilusão. Você acha que você está servindo a Deus, mas não tem como servir a Deus servindo a dois senhores. Não tem como servir a Deus servindo a dois senhores, porque você vai agradar um e aborrecer o outro. É bíblico. Então você tem que escolher a quem você vai servir. Mas cuidado com a tua escolha, porque se você souber escolher da forma correta, aonde você vai se beneficiar tanto para com a tua vida, para com a vida da tua família, glória a Deus. Mas se você fizer uma decisão errada, suporte, aguente, atolere as consequências que você está plantando para você e sua casa.
Então Paulo e Timóteo nos traz essa revelação desta mensagem. Eles viviam na mentira, e nós sabemos que a mentira não agrada ao Senhor. Está virando modinha hoje você escutar muitas pessoas se dizer cristão e ficar contando mentira. Se nós somos cristãos, por que nós ainda deixamos este mau costume habitar em nossas vidas? A mentira não é de Deus, isso é bem claro para todo mundo que conhece a palavra. Por que você mente? Por que você ainda tem prazer de deixar o diabo usar sua boca para fazer aquilo que não agrada ao Senhor? Não adianta eu ficar aqui na igreja dizendo que sou servo de Deus, se eu vivo praticando a mentira. Jesus, é verdade. É sim ou não, que passar disso é procedência maligna. A igreja tem que despertar, a igreja tem que acordar, a igreja tem que continuar agora compreendendo cada vez mais que nós estamos vivendo tempos estreitos, onde o meu comportamento tem que ser, aleluia, dentro das escrituras sagradas, dentro dos preceitos de Jesus. Nós somos imitadores de Cristo, nós não somos imitadores do mundo. Não queira viver com Cristo e viver com o mundo. Seja aquele que foi escolhido para ser sal dessa terra e luz deste mundo. Seja sal dessa terra e luz deste mundo. O apóstolo Paulo aconselha o povo a trocar todas as impurezas pelas vestimentas segundo a imagem daquele que vos criou. Paulo cita isso à igreja de Colossenses. Troque as vestes de impureza. Quando você continua vivendo no pecado, quando você continua vivendo na mentira, quando você continua vivendo de qualquer jeito, achando que Deus vai suportar, que Deus vai aceitar, que Deus vai se agradar, Paulo está dizendo: você está coberto de impurezas. Mas aquele que entendeu, compreendeu o chamado da obra de Deus sobre a sua vida, aonde um dia você foi selado e marcado com a marca da promessa, agora você é convidado a se vestir como noivo, a se vestir como aquele que te escolheu desde o ventre da tua mãe, o teu Criador. Então vista as vestes agradáveis a Deus. Quando Deus olhar para você, queira você estar vestido adequadamente. E se falando sobre essa vestimenta, nós estamos falando de uma vestimenta espiritual, mas isso não quer dizer que eu também não possa, aleluia, interpretar a leitura desta palavra, a vestimenta física, a vestimenta ali material. E é agora que nós vamos entrar, nós vamos nos aprofundar mais no comportamento ético cristão, através do versículo 12, que diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santo, amados, e de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Jesus está nos convidando para que nós possamos nos revestirmos como eleitos e eleitas de Deus, e nós possamos estarmos como santos e santas de Deus. É necessário nós compreendermos que eu não posso mais viver as minhas vontades. Você não pode mais ter prazer, aleluias, de viver as tuas vontades. Se eu estou em Cristo, nova criatura eu sou. Se vocês estão em Cristo, nova criatura és. Então nós não temos mais prazer no pecado. O nosso prazer é agradar ao Rei. O nosso prazer é agradar a Deus. O nosso prazer é viver verdadeiramente aquilo que está sendo dado como uma passagem para eu morar na glória. É a passagem para você morar na glória, é a sua vida de santificação. É todos os dias você ser lavado e remido pelo sangue de Cristo. Como assim, pastor, todos os dias? O pecado todo dia na minha porta.
meio termo, igreja. Esse negócio de meio termo está levando muita gente para o lado errado. Esse negócio da gente deixar as pessoas se dividirem e achar que tudo pode, está deixando as pessoas sendo condenadas a viver eternamente o sofrimento do lago de fogo e enxofre. E a igreja não foi levantada para isso. A igreja não foi levantada para deixar você aí como um cego, direcionado a olhar um caldeirão. Não. A igreja foi para te chamar, para te despertar. A igreja foi levantada para te acordar, para te dar a orientação necessária. Surgem uns idealistas aí da obra do oba-oba. Tudo pode. Mas foi Deus que criou, né, o homem, foi Deus que criou a mulher. E criou eles nus, criou livre. A gente escuta muito isso. Ah, Deus fez todo mundo nu. É o homem que criou a roupa. Quem conhece a Bíblia nunca vai usar esse termo. Quem conhece a Bíblia nunca vai dizer que foi o homem que criou a roupa. Porque a Bíblia, ela é a revelação da palavra santa. A Bíblia é a verdade. E muitas vezes as pessoas não conhecem a verdade porque não estudam a verdade, não buscam a verdade, preferem às vezes ficar continuando massageando ela, continuar vivendo de qualquer maneira. Ah, tal, porque eu ouvi falar que não tem problema, mas não buscou dentro das Escrituras Sagradas que é a verdadeira boca de Deus falando para conosco. Se tiver escrito aqui, eu acredito. Agora, se não tiver aqui, não entra no meu coração. Só entra no meu coração aquilo que está revelado do Senhor. Oh, glória a Deus. E aqui na palavra do Senhor a gente consegue adquirir muito conhecimento e muita sabedoria. Deus criou sim. Deus criou o homem nu, criou a mulher nu. Fez todos os dois nu. Só que a gente tem que entender o seguinte: na época que Deus criou o homem não existia pecado. Na época que Deus criou o homem e a mulher não existia cobiça. Na época que Deus criou o homem e a mulher não existia inveja, não existia malícia, não existia adultério, não existia lascívia, não existia nada que nós estamos vivendo hoje. E é por isso que nós temos que vivermos como santos, para que possamos, em nome do Senhor Jesus, sermos chamados por Cristo às portas celestiais. Vinde a mim todos que estão descansados e oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jogue sobre mim todas as vossas enfermidades e vossas dores, porque eis que agora eu sou teu remidor, sou teu redentor. Aleluia. Jesus está fazendo um convite para nós. Só que Ele está dizendo: primeiro você tem que mudar o teu comportamento. Primeiro você tem que mudar as suas vestimentas. Porque no meu casamento você não entra vestido de qualquer maneira. No meu casamento você não vai vestir de qualquer roupa. No meu casamento você não vai trazer pecado. Você não vai trazer nada daquilo que me aborrece. Porque eu amo o pecador, mas abomino o pecado. E quem quiser ver a minha glória vai ter que abandonar o teu pecado e vai ter que vir até mim em uma vida santa e agradável ao Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, Jesus, te adoramos, Senhor. Palavra que coincide com o que eu estou pregando. Gênesis, capítulo 3, versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos, conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Adão e Eva, quando comeram o fruto do pecado, eles perceberam que estavam nus, e ambos ali coseram folhas e fizeram para eles vestimentas. Eles descobriram o seu corpo, a sua nudez. Isso fez com que eles se sentissem constrangidos. O pecado faz a gente se sentir constrangido. E através deles, infelizmente, terem aceitado aqui a oferta que Satanás ofereceu a eles através daquela serpente, eles perderam a glória de Deus naquele momento. Eles perderam o prazer de viver eternamente, assim como fala a palavra de Deus. Porque ali tinha a árvore do conhecimento, ali tinha eles todos os animais daquela terra, ali tinha todos os frutos daquele lugar. E o Senhor só deu uma ordem: não toque na árvore. Mas o pecador, não consigo compreender. Quando se diz que não pode, é onde ele quer fazer. Quando fala não pode, é onde ele quer tocar. Quando fala que não pode, é onde ele dá as costas para o não. Se colocar na mesa 10 coisas boas e uma ruim, ele vai dar ruim. Se falar que não pode mexer na ruim. Porque a curiosidade do ser humano levou ele à destruição. Adão e Eva foram levados à destruição devido a eles, infelizmente,
somente ali serem gananciosos, serem curiosos. Não seja curioso, não seja curiosa. Mas, indo mais à frente, no versículo 21 do capítulo 3 diz: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Deus deixou o homem pelado? Deus deixou a mulher pelada? O que Deus fez? Túnicas de peles e os vestiu. Igreja, é bíblico. O homem tem que andar vestido, a mulher tem que andar vestida. E quem criou as vestimentas não foi homem. A primeira vestimenta foi criada por Deus, sobre pelos de animais, aonde Deus ali, cobriu o pecado de Adão, cobriu o pecado de Eva, ou seja, a vergonha, a nudez, que levou eles o que? A destruição, que levou eles o afastamento da presença de Deus. Por que antes Deus permitia eles estarem nus? Porque quando eles não tinham o pecado dentro de si, eles não tinham malícia. Adão olhava para ela, via ela nua, mas era coisa normal. Quando você olha um cachorro nu na rua, para você é normal. Quando você olha uma cachorra nua, para você é normal. Da mesma forma, Adão e Eva, eles se olhavam nus, era coisa normal. Eles tinham as relações deles, como marido e mulher, mas eles olhando para o outro nu, era normal. E assim entendo eu, que dentro desta palavra, de acordo com a geração que fosse crescendo, ia ser normal a população nu, com certeza. Nós não podemos ignorar isso. Mas o pecado destruiu isso. O pecado desfez. Por quê? Porque com o pecado veio o quê? Veio a cobiça. Com o pecado veio a inveja. Com o pecado veio os desejos carnais. Aonde Deus já tinha visto que ninguém iria respeitar ninguém se todo mundo se vesse nu. Se os homens vissem as mulheres nuas, eles iriam desejá-las. As mulheres se vissem os homens nus, aqueles bombadão, iriam desejá-los. Então Deus vendo tudo isso, o que Deus fez? Cortou o mal pela raiz. Não permitiu que um ficasse nu perto do outro, para que eles pudessem ali cobrir os seus corpos e não trazer desejos carnais de um aos outros. É verdade. Então a palavra de Deus, ela nos instrui muito bem claro sobre o comportamento, sobre a forma adequada de se vestir. Timóteo, livro de Timóteo capítulo 2. Aleluia. Aleluia, Deus. Livro de Timóteo, É maravilhoso, meu Pai. É lindo. livro de Timóteo, capítulo 2, versos 9 e versos 10. Que do mesmo modo, as mulheres se ataviem em trajes honestos, com pudor, modéstia, não com tranças ou com ouro, ou com pérola, ou com vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de vestir-se a Deus com as boas obras. É uma recomendação no livro de Timóteo para as mulheres se vestirem adequadamente, para que pudessem ali como se estivessem se apresentando a Deus. Então como que nós podemos nos vestirmos para nos apresentarmos a Deus? É como estamos aqui hoje. Todos estamos bem vestidos, não é isso? Por quê? Porque desde cedo eu me preparei, falei, hoje eu vou na casa do Senhor, vou separar a minha roupa, uma roupa adequada, para poder estar no templo de Deus. Ok, ó, beleza, ótimo. Só que nós temos que compreender que o cristão, ele é cristão aonde pisar a planta dos nossos pés. Verdade. Tudo bem que hoje eu estou num traje mais elegante, mas não quer dizer que amanhã eu possa andar nu. Não quer dizer que amanhã eu possa andar em um traje que venha chamar a atenção, que venha fazer alguém pecar por minha culpa. Porque se eu estiver cometendo o pecado de alguém sobre a minha própria pessoa, eu também estou em pecado. Então é importante a gente compreender isso, que quando eu faço uma mulher me desejar, quando eu vivo de qualquer maneira, fazendo ela me cobiçar, ela está em pecado, eu também estou. Por quê? Porque eu estou provocando. E a palavra de Deus é bem clara que nós não devemos provocar uns aos outros. Nós não podemos de forma alguma querer atrair a atenção uns dos outros. Por quê? Porque nós somos irmãos em Cristo Jesus. E irmãos se respeitam. Irmãos se prezam adequadamente, como rege a palavra.
Aleluias. Glórias a Deus. Capítulo 61. Aleluias. Aleluias. É necessário, gente. Passa todo o contexto. Isaías, capítulo 61. Aleluias. Versos 10. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com o manto da justiça, como um noivo se adorna com turbantes sacerdotal, e como uma noiva que se enfeita com as suas joias. Essa palavra foi direcionada até ao próprio homem, né? Agradecendo a Deus, porque Deus o vestiu com roupas como túnicas, trazendo a ele a visão de que ele tem que se apresentar na presença de Deus em todos os tempos, ou se apresentar, se vestir adequadamente, como se estivesse também apresentando-se a Deus, como se fosse ali a noiva, né, se embelezando com as suas joias. É a forma também que o homem deve se comportar. A reflexão que eu trago para cada um de nós aqui nesta noite, tanto vocês que se fazem presente e aqueles que participam através da live: roupa não é para se insinuar. A roupa não foi feita para você se insinuar. A roupa não é para modelar o corpo. A roupa não é para você se mostrar a sua beleza ou como você é bonita. A roupa, na verdade, ela foi projetada, a roupa foi criada pelo próprio Deus para cobrir as vergonhas, para cobrir a nudez do seu corpo, para nós não viemos a sermos desejados. Então nós temos que verdadeiramente conhecer a Bíblia, porque amanhã ou depois, se eu estiver vivendo de qualquer maneira, eu não vou dizer que o pastor não pregou a verdade, eu não vou dizer que eu não sabia, porque a Bíblia vem lá dizer que nós conhecemos a verdade, e a verdade está aqui revelada nas Escrituras Sagradas. Amanhã ou depois, se alguém falar a ovelha do pastor Luciano, a igreja vai dizer: mas o pastor Luciano ensina dentro da Bíblia. Então é por isso que eu convido a amada igreja: se examine a si mesmo. Não comece a pensar em fulano, ciclano, bertano. Não, essa palavra é para todos nós. Tem muitas pessoas que se vestem inadequadamente. Tem muitas pessoas dentro da igreja que não, afirmam que não estão dentro do propósito do Senhor da forma correta. Então essa palavra, ela está fazendo aqui a gente refletir: como é o meu guarda-roupa? Será que eu tenho 2 guarda-roupa? Será que vocês têm 2 guarda-roupa? Porque quem está em Cristo Jesus, igreja, não pode ter 2 guarda-roupa. Porque Deus não vai jamais concordar em você ter 2 guarda-roupa. Aqueles que são escolhidos, lavados e remidos, eles compreendem que só deve ter um guarda-roupa para se apresentar o tempo todo como uma noiva cheia de joias. Quando ela vai ali, se embelezar, quando ela vai ali se preparar para alguma festividade, o noivo tem que estar assim o tempo todo. Cada um de nós temos que estar assim o tempo todo. Glória a Deus. Então essa palavra, ela foi traga aos nossos corações para que nós possamos refletir verdadeiramente se eu quero realmente ser um homem chamado homem de Deus, ou se eu quero viver 2 faces, 2 máscaras. Pessoa que tem dupla face, pessoa que não consegue verdadeiramente ser fiel ao propósito que está no teu coração. Temos que ser fiel ao propósito que foi colocado no nosso coração. Abandona os desejos carnais, abandona a concupiscência, abandona a vontade própria, porque isso tudo é elevado pelas emoções. E as emoções são algo que, se não souber ser tratada, elas podem trazer condenação. Mas que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus essa palavra.